Olá, queridos amigos, o nosso especial boas-vindas a cada um de vocês que estão aqui conosco nesse espaço virtual dessa casa querida, casa da nossa irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa. Nesse mês de julho, as nossas palestras têm o tema central Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. E nos dias de sexta-feira, nós realizamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 13, nos seus itens 7 e 8, que se intitula Convidar os Pobres e os Estropiados. Quem trará o estudo para nós é a nossa companheira Thelma Lopes. Thelma é tarefeira do Grupo Espírita Francisco de Assis, também em Niterói. Mas antes de passarmos a palavra para Thelma, vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece de harmonização. A leitura de hoje está no livro Filhos de Deus, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no seu capítulo 27, que se intitula Deus permanece. Jamais abandono, solidão, infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele é a linguagem positiva, atuando à distância no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas. Magneticamente a ele atraídos, estamos associados uns com os outros na grande obra da regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentem aziagas, fomentando sombras e amarguras, quando as enfermidades predominem, diminuindo as resistências, quando as necessidades se multipliquem em turbilhão de inquietudes, quando os ápodos invistam sem piedade e todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando um homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és um cosmo no universo, e as leis que te regem, o destino, impõem-te a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo, mestres conduzem o destino, leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas, nelas permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre te guiando e te fortalecendo para o final feliz. Não o duvides, nem o desconsideres. Descobre-o, pois que ele permanece contigo. Vamos orar, meus irmãos. Querido mestre e amigo de todas as horas, a ti pedimos, como eterno pedinte que somos, a paz e a serenidade necessária para que neste momento se instaure em cada lar aqui congregado conosco o ambiente necessário para receber as palavras que serão trazidas pela nossa companheira Thelma. Que os ensinamentos por ela trazidos possam render frutos, possam cair em boa terra e que nós, recebedores dessas bênçãos, possamos nos humildar e compreender que precisamos ter ouvidos de ouvir
e receber o que nos está sendo ofertado neste momento. Permita, Senhor, que possamos receber essas palavras maravilhosas que a nossa companheira trará, que ela possa ser intuída e inspirada. E por isso pedimos que então fique conosco, neste momento e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Passamos então a palavra à nossa companheira Thelma Lopes. Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez aqui nos encontramos para essa troca de boas energias, para compartilharmos com vocês algumas reflexões acerca da mensagem de Jesus, essa mensagem que, passados 2000 anos, ainda é tão significativa para todos nós. Essa mensagem que serve de farol, que serve de roteiro de conduta para as nossas vidas, apesar da distância no tempo que dela nos separa. Jesus esteve há mais de 2000 anos atrás, convivendo com pessoas muito simples, muito rudes, e legando a elas esses ensinamentos que nos chegam de uma forma muito atual. Porque, na verdade, os problemas do homem daquela época permanecem sendo os nossos problemas, infelizmente. Caminhamos ao longo desses 2000 anos a passos muito pequenos, muito miúdos ainda, e problemas que tínhamos àquela época, quando estivemos lá também por aquela região, né, muito provavelmente muitos de nós nos acompanham até hoje. Aprendemos com Allan Kardec e com os espíritos superiores que a ele se associaram para nos trazerem as informações acerca do mundo espiritual, para comporem esse corpo doutrinário, esse presente maravilhoso que é a doutrina espírita, que o processo evolutivo de todos nós é muito lento, que temos ainda muito tempo pela frente, mas que também é importante não perdermos de vista os objetivos que traçamos, que a natureza não dá saltos, que as coisas acontecem, né, num processo vagaroso, mas que precisamos ter como meta esses valores que já elegemos e que significam para nós a possibilidade da conquista da felicidade. Sabemos que nada nos chegará sem esforço próprio e grande esforço precisamos fazer para mudarmos escala de valores, padrões de conduta. Então, perseverar tem sido o nosso lema, o nosso propósito, né? Tem uma música que é muito usada na evangelização infantil, que eu uso, né? Eu recorro a ela como brincadeira, que diz assim: tropeça aqui, ro-ro, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. Essa tem sido, né? Essa tem sido a nossa história ao longo desse tempo em que nos perdemos aí desde que fomos criados. Mas que bom que já elegemos esses valores como meta. E nos foi proposto para esse encontro um item que está contido no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele que se intitula Não faça a vossa mão esquerda, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Todas as mensagens elencadas nesse capítulo são mensagens que nos apontam roteiros, né? Caminhos para fazermos o bem. E é interessante porque, a princípio, nos parece que fazer o bem é algo que não requer tanta ciência assim, né?
que não requer tanto mistério, né? Tanta sabedoria. Mas quando nós visitamos as mensagens contidas nesse capítulo, nós vamos ver o quanto precisamos de sensibilidade, de sabedoria, de conhecimento para fazermos o bem, se o quisermos fazer da forma mais adequada, da forma como Jesus espera que façamos, da forma pela qual ele nos ensinou a fazer. Então, nós repetimos, nós a todo momento falamos, fora da caridade não há salvação. Esse é o lema da nossa querida doutrina. Aprendemos com a doutrina espírita que só a prática do bem, da caridade, que é o amor em movimento, pode nos promover a uma situação melhor, né? Pode nos facilitar a conquista dessa paz íntima que se constitui para nós naquele reino de Deus que nos foi prometido pelo Mestre também, né? Mas para fazer o bem é preciso ciência, né? É preciso sabedoria. Então, as mensagens desse evangelho vêm nos apontar caminhos. Por exemplo, a primeira mensagem contida nesse capítulo é uma passagem de Jesus em que ele nos recomenda fazer o bem sem ostentação. E interessante que a gente pode pensar assim, mas eu já não divulgo aquilo que eu faço, eu procuro ajudar o meu próximo, o meu semelhante, silenciosamente, sem divulgar. E aí Kardec, numa ironia fina, no comentário a esse primeiro item desse capítulo, vem falar que às vezes a gente faz questão de deixar, né? Se a gente não mostra a mão, mas faz questão de deixar aquele dedinho aparecendo, né? Isso traduzindo o pensamento, né, que ele nos traz de uma forma muito simples. Então, que o bem é preciso que seja feito acompanhado da modéstia, né, do silêncio, de forma que aqueles que partilham conosco a caminhada não perceba. O ato se torna tão natural para as nossas vidas e nós já entendemos tanto da condição em que se encontra aquele que deve ser, né, o credor do bem que lhe vamos fazer, que fazemos questão de usar do silêncio, né, da discrição, de forma que não humilhe aquele a quem o bem que fazemos esteja sendo dirigido. Mas às vezes, né, naquela falsa modéstia, acabamos não mostramos a mão, mas deixamos um dedinho aparecendo, né? Então, aos olhos dos outros, ainda nos mostramos como pessoas muito cuidadosas, que fazem o bem e não querem aparecer, né? Então, Kardec usa essa imagem para nos mostrar dessa vigilância que precisamos ter ao fazermos alguma coisa por alguém. Mas começa a narrativa do evangelista Lucas, porque é uma passagem contida no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, começa a narrativa o evangelista nos dizendo assim: disse também aquele que o convidara. E aí, nós vamos ao início do capítulo 14, em que Lucas narra que estava Jesus indo à casa de um dos fariseus para partilhar com ele o pão, quando de repente é abordado por alguém que tinha um problema de saúde e aquela pessoa, né, como era costume, como acontecia muito, pede a Jesus a cura para aquele seu problema. E Jesus imediatamente cura, né? Pergunta a ele se é isso que você quer. A pessoa diz que sim, né? O necessitado diz que sim, e Jesus opera a cura. E estavam ali os fariseus à espreita, e os fariseus eram aqueles muito apegados ainda, né, a práticas exteriores.
E no dia dessa visita à casa desse fariseu, o dia era um dia de sábado, um dia que não se podia curar. E Jesus, obviamente, passa a ser admoestado por aqueles que viram Jesus curar no dia de sábado, quando a lei dizia que não era conveniente fazê-lo, que não se deveria fazê-lo. Em todas as situações, Jesus aproveita e deixa a eles um ensinamento, né? Mas vamos pular essa parte porque o nosso objetivo não é esse. E aí prossegue Jesus, né? Quando ele diz, só resgatamos essa passagem para justificar o início dessa passagem contida aqui no capítulo 13, quando Jesus diz: disse também aquele que o convidara, né? E Jesus começa, né, antes desse item que nós vamos tratar, falando acerca daquela parábola dos primeiros lugares, né? Quando diz assim, quando alguém te convidar, você não se apresente logo para ocupar os primeiros lugares à mesa. Espere que o anfitrião, aquele que o convidou, te coloque ali naquele primeiro lugar se ele achar conveniente. Porque se você se apresentar logo e ocupar aquele primeiro lugar, pode ser que você passe pelo dissabor de ser convidado a se retirar dali para ceder aquele lugar que você havia ocupado para uma pessoa que o anfitrião entenda, né, que seja credor daquela honraria, que seja credor daquela distinção. Então, nessa passagem, Jesus vem nos mostrar, né, a humildade que devemos cultivar se quisermos realmente ter acesso a esse primeiro lugar, né, a esse lugar esse lugar no reino de Deus, porque é disso que ele fala verdadeiramente, né? Quando ele fala esse primeiro lugar, é aquele lugar a que todos almejamos, né? Aquele lugar melhor a que todos almejamos. E não há como nós pleitearmos os primeiros lugares ou esse lugar melhor com que sonhamos, se não cultivarmos em nós a virtude da humildade, se não cultivarmos em nós a humildade, né? Então, Jesus, naquela situação ali, daquele convite, né, na casa daquele fariseu, inicia a sua narrativa trazendo essa lição da importância de cultivarmos a humildade a partir dessa mensagem, né, que costumeiramente se chama parábola dos primeiros lugares. Então prossegue o evangelista Lucas, né, dizendo assim: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que, em seguida, não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhes: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Então, essa passagem está contida no capítulo 14, versículos 12 a 15 do Evangelho de Lucas. E a primeira coisa que nos ocorre quando nós tomamos contato com ela é o estranhamento que ela nos causa. Porque, normalmente, quando nós vamos dar, né, um jantar, né, quando nós vamos fazer uma festa, comemorar alguma coisa, aqueles que nós pretendemos ter junto de nós são aqueles que nos são mais caros ao coração, são aqueles que nos são ligados a nós pelos laços de afeto. Como é que
que Jesus vem recomendar, né, que esqueçamos esse para privilegiar outros, os cegos, os estrupiados, ao invés de nos cercarmos em momentos de comemoração e de festa daqueles com quem nos relacionamos, daqueles com quem criamos esses laços, né, de afeto, estejam eles na condição de familiares ou sejam vinculados a nós pelos laços de amizade. Mas aí nós vamos ver que em outras tantas passagens também a fala de Jesus nos causa estranhamento, né? Quando Jesus diz para a gente, por exemplo, assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? Naquela passagem ali da parentela corporal, parentela espiritual, contida lá no capítulo 14, se não me engano, que dizem assim, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí e querem ter convosco. E Jesus fala, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Numa atitude assim de desprezo, de desconsideração, né? De pouco caso em relação aos seus parentes próximos. E nós vamos ver que por trás dessa fala havia um objetivo muito maior, que era falar que, na verdade, a nossa família deve ser a família universal, né? Que se os laços de sangue são importantes, nós precisamos estender o nosso olhar, ampliar o nosso olhar para envolver nas nossas relações de afeto os nossos irmãos em humanidade. Também é para nós um motivo de estranhamento quando, naquelas passagens contidas lá no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, estão reunidas passagens como não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Jesus que o tempo todo traz a mensagem doce, a mensagem de conciliação, né? Como é que poderia nos propor a divisão? Qual seria o sentido que precisamos atribuir a essa fala de Jesus? Outra passagem também estranhíssima é quando Jesus diz assim, olha, para você me seguir, você tem que abandonar pai, mãe, filho. Como ele, que o tempo inteiro valorizou, né, as relações familiares, vem nos propor uma coisa como essa? Ou como ele poderia, por exemplo, dizer que não devemos dar ali àqueles familiares que partiram, não devemos dedicar ali, né, nenhuma cerimônia, não devemos nos ocupar das cerimônias fúnebres, que morreu a gente deixa para lá, deixa que os mortos enterrem seus mortos. O que quereria Jesus dizer com isso? Então, resgatamos essas passagens para mostrar que em muitas falas de Jesus há esse estranhamento inicial, mas que por isso mesmo é importante que nós não fiquemos apenas na letra, mas que busquemos o espírito daquilo que o mestre queria realmente passar para nós. E nisso Allan Kardec foi um grande facilitador, porque passagens inicialmente, né, muito intricadas, muito obscuras, né, ainda a visão estreita que temos das coisas espirituais, vieram a se tornar tão claras quando Kardec traz a interpretação à luz do Espiritismo, né? Então, também nessa passagem, né, convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar retribuição, o que será que Jesus queria verdadeiramente nos dizer com essa passagem? Qual era a proposta de Jesus, estando ali na casa daquele fariseu e falando inicialmente àqueles que com ele partilhavam aquele momento sobre essa parábola dos primeiros lugares, depois resgata, né, essa outra cena também do banquete, do festim, que na verdade, né, podemos entender que
que não se trata do banquete como concebemos habitualmente, né? Em termos materiais, mas é aquele banquete espiritual a que o Mestre nos convida quando nos aponta, né, essas lições tão preciosas, quando nos convida a essa atitude de mudança, de transformação, né? Quando nos convida à prática do bem, nos mostrando que esse é o passaporte para a nossa condição de felicidade. E que todos nós um dia, se quisermos, se pleitearmos verdadeiramente esse reino do céu, precisamos, né, empreender esse processo de transformação. Participar desse banquete tem como condição, né, cultivar valores nobres, né, mudar paradigmas, nos tornarmos pessoas melhores, mais fraternas, mais justas, mais caridosas, né, em última palavra. Então, quando Jesus fala, né, que nós devemos, diante de um banquete, convidar os cegos, a que cegos se referia Jesus quando nos apresenta essa imagem, essa figura? Quantas pessoas há, meus irmãos, que encontram-se ao nosso lado, muitas vezes, completamente cega daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que verdadeiramente tem valor na vida, né? Então, esse convite que ele essa sugestão que ele nos faz, né, para convidar os cegos, não seria, então, aquela sugestão para ter conosco, né, para trazer para junto de nós aquelas pessoas que não conhecem ainda, que não enxergam a vida pela ótica das coisas do espírito, que ignoram as coisas, os valores espirituais, e nós que já temos um pouquinho, que já entendemos, que valorizamos, colaborar com Deus no trabalho de orientação e de iluminação dessas criaturas. Não seria esse o convite que ele nos faz quando fala, né, que devemos trazer para o nosso banquete os cegos? E quem seriam aqueles coxos, aqueles estropiados? Quantos irmãos nossos de caminhada há que não conseguem avançar, até desejam fazer diferente, sair do lugar em que se encontram e ir além, buscar, né, a iluminação interior, buscar conhecer mais, buscar os caminhos, né, da sensibilidade, mas que não conseguem ainda, que ficam paralisados, que ficam entretidos com as questões de natureza material, que sem dúvida nenhuma nos ocupam muito e precisam nos ocupar, porque vivemos a experiência da matéria ainda. Dependemos da matéria para evoluir, né? A matéria, o mundo material, é esse precioso instrumento de que nós nos utilizamos, não é, para caminhar, para evoluir intelectualmente, mas também para cultivar os valores da alma. Mas quantas pessoas existem ainda partilhando a nossa caminhada que não conseguem sair do lugar em relação às coisas do espírito, que se encontram ali, né, como coxos mesmo, né, que tentam ensaiar alguns passos, mas que não conseguem ir além. Então, o convite que o Mestre nos faz, a sugestão que o Mestre nos faz, quando nos recomenda, né, convidar os coxos e os estropiados, é que voltemos o nosso olhar para esses irmãos que se encontram, né, paralisados ainda, mobilizados inteiramente pelas questões de natureza material. E ele fala também, e nessa passagem também, não podemos esquecer quando ele diz assim,
para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Numa clara, numa explícita alusão àquele bem que precisa ser feito pelo simples prazer de fazer, pelo simples desejo de fazer. Todo bem que é feito com o objetivo de obter retribuição, parte do valor desse bem já se perdeu. Porque o bem precisa ser feito e deve ser feito de forma desinteressada. Allan Kardec, na questão 898 de O Livro dos Espíritos, 895 de O Livro dos Espíritos, no capítulo que se intitula Da Perfeição Moral, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos, o seguinte: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos responderam a ele que era o interesse pessoal. Então, todo bem que é tisnado pelo interesse pessoal, que tem como objetivo obter algo em troca, quando nada o reconhecimento daquele a quem o bem foi dirigido, se perde, acaba de não ter o valor e a importância que teria. O nosso exercício, o nosso esforço deve ser de fazer o bem pela simples alegria, pelo simples prazer que o bem nos proporciona. E isso, não raras vezes, nós podemos experimentar, mesmo nessa condição em que nos encontramos. Quando nós conseguimos ajudar alguém sem nenhum interesse, a sensação de bem-estar que nos invade é muito grande. Nós sentimos paz, nós sentimos alegria, nós sentimos uma felicidade que é inexplicável. E tão bom seria se fossem esses muitos os momentos na nossa vida, Mas esses ainda se constituem para nós em momentos muito excepcionais. Isso não está ainda incorporado, não se tornou hábito em nossa vida, Nós priorizamos ainda a nós mesmos, o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família. Mas quando nós conseguimos, em alguma atitude cuja oportunidade nos seja apresentada, ajudar alguém sem interesse nenhum, somos os grandes beneficiados. E Kardec, ainda no Livro dos Espíritos, dentro desse capítulo ainda, vem nos falar acerca daquele interesse que não está propriamente ligada a esse reconhecimento de natureza material, mas que está relacionado àquela conquista de condições melhores no outro plano da vida, Então, nós podemos também demonstrar interesse, por exemplo, condicionando já, de uma forma premeditada, a prática do bem, a conquista de um lugar melhor no outro plano da vida. Então, todas as vezes que nós, de forma pensada, estudada, pensamos assim, não, eu vou fazer isso porque isso vai me garantir lá na frente um lugar melhor, eu vou receber em troca, a vida vai me devolver de alguma forma esse bem que eu estou fazendo. Então, o mérito se perde, porque o desinteresse deve ser o móvel das nossas ações. Agora, de uma forma muito lúcida, os espíritos amigos vêm falar também para a gente que também, quando nós já vislumbramos, que a única forma de nós ascendermos espiritualmente
é nos dedicando às boas obras e por isso mesmo nós passamos a nos empenhar, né, a fazê-las, que não, nenhum problema há nisso, né? Porque isso significa que nós já entendemos que esse é o roteiro que precisamos seguir. Então, aí não se trata de interesse, mas se trata de termos, né, eleito para a nossa vida determinados objetivos, que lá na frente, sem dúvida nenhuma, irão nos colocar numa situação mais confortável, mas que o móvel inicial das nossas ações não foi esse. Então, se o móvel inicial das nossas ações não foi esse nosso bem, de forma alguma, estaria comprometido. E Allan Kardec, explicando essa passagem, ainda nos fala que, a par desse sentido figurado, né, de coxos, de cegos e estropiados, desse simbolismo que nós podemos, né, ver na passagem, e que quando tiramos o véu, né, vemos o cego em relação às coisas espirituais, os coxos e os estropiados sendo aqueles que estão ainda paralisados, que não conseguem mover, agir em direção às coisas do espírito. Precisamos também pensar, né, em convidar mesmo, naquele convite para participar das alegrias, né, da nossa vida, dos encontros familiares, aqueles que muitas vezes não têm tantas posses como nós, que se afastam até por vergonha, porque se acham diminuídos. Então, que o nosso olhar precisa se voltar também para esses, né? Porque nós vamos convidar aqueles que estão em posição de destaque, esquecendo daqueles nossos afetos que passam por privações, passam por dificuldades e que seriam aqueles a quem nós deveríamos chamar em primeiro lugar, né? Para se inteirar do nosso círculo de convivência, para incluí-lo nas nossas reuniões e tudo mais. Hoje é uma prática muito estranha, né? Que quando alguém faz algum evento, alguma festividade ou quer promover alguma marca, por exemplo, se paga para as celebridades, né, aspeando aqui o termo, se fazerem presentes de forma que aquele evento possa ser cobiçado, concorrido, né? Quanta ilusão, né, meus irmãos? Achar que uma pessoa que muitas vezes não tem vínculo nenhum de afeto possa nos trazer algum benefício. Pode trazer aquela falsa ilusão do benefício, né? Mas o benefício verdadeiro para as nossas vidas é aquele que nos chegam pelas vias do coração. Então precisamos, né, para concluir a nossa fala, estar atentos, né, a esse bem desinteressado, e que é tão difícil de nós vislumbrarmos hoje em dia, né? Quantas coisas acontecem ainda porque o móvel maior das ações humanas é o interesse pessoal. E é o interesse pessoal motivado pela ilusão de que, conquistando as coisas do mundo, todos os problemas da nossa vida estarão solucionados. Emmanuel, no livro da Esperança, tem uma página muito bonita em que, a partir da passagem evangélica que nós acabamos de nos referir, sobre a qual nós estamos aqui refletindo, vem nos falar, né, a página se intitula Eles Antes, vem nos falar do quanto nós precisamos priorizar, né, para esse banquete ou para participar, né, da abundância que temos, seja em termos materiais, seja em termos de valores que já tenhamos cultivados, do quanto nós precisamos priorizar esses irmãos de caminhada que têm menos que nós, que necessitam mais da nossa atenção.
Então, meus irmãos, eram essas as reflexões que nós pudemos, dentro das nossas limitações, partilhar com vocês nesse nosso encontro. Que possamos recorrer ao texto, ao capítulo 13 do Evangelho, e ampliando cada um o nosso campo de consciência, com os valores que todos já trazemos, extrair muito mais ainda do que essa lição possa nos oferecer. Que Jesus possa ser esse farol seguro a nos conduzir pela estrada da vida. Muita paz para todos. Pai de amor e bondade, que conhece a cada um de nós, neste momento em que concluímos a nossa reunião de assistência e tratamento espiritual, elevamos os nossos pensamentos em gratidão por ter enviado os bons espíritos para nos auxiliarem nas nossas dificuldades, para nos orientarem a buscarmos os melhores caminhos para sermos mais felizes. Muito obrigado por mais este dia em que aqui virtualmente reunidos pudemos beber da água viva do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez ainda rogamos que as boas energias possam ser irradiadas até cada lar que agora conosco está conectado, que possam envolver a todos os familiares, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo bom ânimo e a certeza de dias melhores. E finalmente, Senhor, ainda lhe rogamos que permita que os bons espíritos possam magnetizar as nossas águas, depositando os fluidos que cada um de nós está necessitado. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos, protege-nos mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus.